Você voltou? Então fica aí, o canal é bom. Porque este aqui é o canal Rabi Lopes, canal de variedade com cosmovisão cristã. Se inscreva, dê um like, comente, compartilhe e conheça as nossas playlists, onde os vídeos estão organizados por assunto, você vai gostar. Tem uma playlist que eu sempre recomendo, que é a Espiritualidade Profunda. Dá uma passadinha lá. Então, a pessoa me perguntou, e isso já aconteceu muitas vezes. Você é batizado com o Espírito Santo? Ai, meu Deus do céu. Olha, quando uma pessoa é obcecada com essa pergunta, talvez ela não entenda o que significa ser batizado com o Espírito Santo. E talvez ela mesma não seja. Porque o batismo com o Espírito Santo, para quem nasceu de novo, ele é muito simples, ele não tem mistério. Não é, na Bíblia, não é um grande esforço humano que vai fazer você ser batizado com o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma referência bíblica para você nunca mais esquecer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito em um só corpo. Todos nós. Isso não é maravilhoso? Obviamente ele estava escrevendo para uma igreja cristã, né? O texto radicalmente diz assim: quer gregos, quer judeus, quer gregos, seja quem for, todos vós fostes batizados em um mesmo Espírito, em um só corpo. Então o que é ser batizado com o Espírito Santo? É tão simples, gente, é entrar para o corpo de Cristo. E só entra para o corpo de Cristo quem é nascido de novo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é nascer de novo. Quando eu falei que as pessoas que são obcecadas por essa pergunta, tem que estar fazendo toda hora essa pergunta. Ei, tu já foi batizado? Quando eu falo que elas não entendem, é muito sério. Eu falo isso com muita dor, porque me dá muita tristeza, porque vez após vez, e você pode explicar 1000 vezes, a pessoa não vai entender. Por quê? Porque na cabeça dela, quando ela pergunta assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? O que ela está querendo dizer mesmo você já falou em línguas, que é outra coisa completamente diferente, que não tem necessariamente ligação com ser com o termo, né? Ser batizado com o Espírito Santo. Então olha só, Deus não tem dois grupos de filhos. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus por uma ligação que é de uma genética espiritual, que a Bíblia diz, não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. É uma outra linha de genética. E é isso que acontece quando você se torna filho de Deus. E Deus não olha para os seus filhos e fala assim, aqueles ali sim, aqueles ali foram batizados com o Espírito Santo. Aqueles outros vão ter que comer muita farinha ainda, vão ter que ralar, vão ter que jejuar, vão ter que pagar preço, vão ter que ir no monte. Esse pensamento é diabólico. Esse pensamento é humano e foi criado para, talvez os criadores nem soubessem disso, mas para manter as pessoas numa escravidão, num medo, numa tristeza, numa frustração. Nesse momento aqui que eu estou falando, quantas pessoas frequentadoras de igreja com esse tipo de ensino não estão lá frustrados? Como um homem me disse na Bahia, todo vagabundo acontece isso e eu estou aqui chorando, clamando há tanto tempo, tenho 80 anos, isso nunca me aconteceu. Não é cruel o que fazem com essas pessoas? Dizer para elas que elas são meio filhas de Deus, são meio filhos de Deus, porque elas não foram ainda abençoadas com a grande bênção que é ser batizado com o Espírito Santo.
Que tristeza. Olha, a Bíblia não só diz, todos vós foste batizados em um só Espírito, como ela diz assim, se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus não vê dois tipos de filhos seus, um com o Espírito, outro sem o Espírito, uns batizados com o Espírito, outros não batizados. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito da promessa. É um selo, ele está dentro de nós. Como é que eu sou santuário do Espírito Santo? Vocês não sabem, Paulo pergunta. Acaso não sabeis como é que eu sou santuário do Espírito Santo? Mas me falta uma coisa com relação ao Espírito. Me falta ser batizado com o Espírito. A Bíblia diz, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem é dele. Agora, o que fizeram? Usaram esse termo, batismo com o Espírito Santo, para dar a ideia de que isso só seria possível diante de manifestações sonoras e corporais estranhas. Isso foi os homens que inventaram. Não foi Deus que inventou. Não havia na Bíblia essa divisão do povo de Deus em dois tipos, os batizados e os não batizados. Mas criaram essas loucuras que beiram a blasfêmias e algumas são, estão importando cultos afro-brasileiros, cultos indígenas e cultos esquisitões, copiando e colando as expressões corporais para dizer que aquilo é um batismo do Espírito Santo. E dão a essas porcarias nomes estranhos, como reteté, como manto, como unção. É um bando de crianças que só manifestam essas coisas diante de um ambiente preparado para isto, ambiente que envolve um fundo musical, um ambiente que envolve um manipulador de plateia, um cara que vai conduzindo a plateia dizendo o que vai acontecer, um ambiente puramente emocional, sem a musiquinha, sem o tom de voz, sem a preparação. Nada dessas porcarias acontecem e eles estão inventando cada vez mais roupas estranhas, danças estranhas, trajes estranhos, manifestações estranhas. Estão botando a culpa no Espírito Santo de Deus. Então transformaram o batismo no Espírito Santo, que é o novo nascimento, que a maioria dessa gente não tem. Transformaram o batismo com o Espírito Santo num circo. E geralmente voltado para um culto de líder. Um culto à personalidade do líder. Essa é uma estratégia velha, vagabunda isso. Isso é horrível. Mas tem que promover aquele cara. E esses lugares são sugadores de grana. Então, quando você me pergunta se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sei que você não sabe o que está dizendo. Eu sei que você está perguntando assim, ó, já sapateou? Não, eu não pulo carnaval. Já rodou no manto. Nada disso tem nas Escrituras. Essa gente não presta, inventou coisas, importou coisas, funcionam no aspecto emocional, mantém as pessoas aos frangalhos emocionais, escravizadas emocionalmente. E essa gente vai prestar conta diante de Deus. Então você que tem dúvida se você é o batizado no Espírito Santo de Deus, ora, você é o santuário do Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Você tem o Espírito. Você foi selado para o dia da redenção e o Espírito Santo é a garantia de que você é de Deus. Paulo chama isso de o penhor. Você deixa o penhor num lugar e vem, e é garantia de que você volta para pegar. E Paulo diz que ele é o penhor até o resgate da sua propriedade. Então você tem tudo isso e você tem complexo de inferioridade. Por quê? Cria vergonha. Você fica com complexozinho de inferioridade só porque alguém
falou numa língua estranha, deu um salto no culto, pulou, fez um reteté, chorou, gritou mais alto. Isso é criancice, isso é fanatismo explícito. Sou batizado com o Espírito Santo, sim, graças a Deus, mas desconfio do seu batismo. Se o seu batismo é esses mantos, essas unção de telemarketing, né? Não tem um negócio de um telemarketing, a mão aqui na orelha. Me respeita, rapaz. Cria vergonha na sua cara. Você vai prestar conta diante de Deus por ter feito do batismo do Espírito Santo um circo. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Deixe seu comentário aqui. Tá? 1 Coríntios 12, 13 ainda não saiu da minha Bíblia. Não saiu. Não saiu. O resto é invenção. É doutrina de homens. É coisa feia, né? Não. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Vou contar uma historinha bem rapidinho. Um padre tinha um caso com a secretária. O Papa Bergoglio, Papa Francisco, falou, tá expulso. Você não pode ter o caso com a secretária. Tá expulso. Sabe o que o padre fez? Apelou para o Supremo Tribunal Federal do Brasil. E a pergunta é, o Supremo vai se meter nisso? Eu tenho um shorts aqui onde eu conto como é que vai terminar essa história. E ela termina dia 13. Tá? Eu tenho um shorts. Vai nos meus shorts. Que eu vou estar contando. Será que o Alexandre de Moraes vai peitar o Papa? Eu conto essa história. Ela vai terminar dia... Olha que loucura. O padre reconhecendo que o Supremo deve estar acima até do Papa, que o Papa não tinha direito de expulsar ele. Que doideira, que mundo doido é esse, gente? Cadê meu like? Compartilha esse vídeo com o povo do Reteté, compartilha com todo mundo. Valeu!